Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Uma alegria muito grande vê-los, cada um num quadradinho, mas muito alegre em poder ver o rosto dos irmãos. Nós todos estamos passando esse tempo muito especial e nós temos compartilhado com os irmãos em diferentes lugares esse encargo de que o Senhor tem um propósito nesse tempo especial. Para as pessoas do mundo, são momentos terríveis, são momentos de incerteza, mas para nós que somos o povo de Deus, nós estamos vendo o cumprimento das profecias, nós estamos experimentando a realidade de que o Senhor está muito próximo, a volta dele está próxima. E isso faz com que nós tenhamos um alento e uma atitude. Tenho compartilhado com os irmãos de que essa experiência de confinamento não é uma experiência somente nossa, mas na Bíblia nós temos o apóstolo João, que ali no livro de Apocalipse, ele relata que ele estava naquela ilha chamada Patmos. Nós sabemos que ele estava lá porque havia sido sentenciado, havia sido condenado e estava ali exilado. E nós falamos que essa é a visão humana, mas a visão divina é diferente. E João falou a nós no livro de Apocalipse que ele estava naquela ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele não disse que estava ali por causa de uma sentença, mas ele estava ali porque Deus tinha um propósito. Deus, naquele momento, o estava separando de qualquer coisa desse mundo exterior, porque Deus queria dar a ele uma revelação muito especial. E essa revelação foi o livro de Apocalipse. Inclusive, Apocalipse significa revelação. Então, nós podemos então perceber que hoje Deus permite que nós tenhamos essa experiência de isolamento. Nós todos aqui em casa. Por quê? Porque Deus deseja falar conosco. No passado, todos nós estávamos numa correria, envolvido em tantas coisas, mas esse período, esses últimos 2-3 meses, o que nós temos experimentado é que o Senhor criou a situação para que nós dessemos uma freada, porque Ele deseja falar conosco e Ele também deseja revelar muitas coisas para nós. E sabemos que esses momentos são momentos em que Deus está nos preparando para o arrebatamento. Deus está nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Você sabe, essa experiência de confinamento nos dá a oportunidade de vermos muitas coisas, alguns do lado positivo e outros do lado negativo. Do lado positivo é que nós agora temos tempo de ler a palavra, temos tempo para orar, temos tempo para ter comunhão com a nossa família. Isso é muito positivo. Mas também olhando a questão, o que Deus quer mostrar no aspecto negativo do nosso ser, são esses momentos em que também nós somos expostos. Por quê? Porque nós passamos a viver o que realmente nós somos. O Senhor, então, vem expor o nosso ser. E ao expor o nosso ser, o Senhor tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é nos salvar. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos ama. E nessa noite,
eu quero ter uma comunhão com os irmãos baseado no encargo que o Senhor deu. Quando eu perguntei para ele, Senhor, nós vamos ter a comunhão com os irmãos em Tupaciguara, o que o Senhor deseja falar? Então, o Senhor colocou o encargo no meu coração e eu vou tocar nesse assunto. Essencialmente é sobre a oração, o resultado prático da oração em nossas vidas. Primeiramente, nós devemos fazer a pergunta, você crê ou não crê que o Senhor está voltando? Né? Isso é uma pergunta muito importante. Você crê ou não crê que o Senhor está voltando? E quando eu estou falando nessa questão de crer, não é somente uma questão de acreditar, mas também é uma questão de atitude. Eu gosto muito de usar aquele exemplo daquele malabarista que estendeu, né, uma corda de aço sobre as cataratas e ele passou caminhando sobre aquele cabo de aço. Ele atravessou toda a catarata. E daí, quando chegou do outro lado, todo mundo o aplaudiu e ele diz assim, perguntou para as pessoas, vocês acreditam que eu posso agora voltar nesse cabo de aço com um carrinho de mão na mão? Empurrando um carrinho de mão? E as pessoas falaram, acredito. Ele perguntou a uma pessoa do lado dele, você acredita que eu posso atravessar esse cabo de aço com esse carrinho de mão? A pessoa diz, acredito. Então ele diz para a pessoa, então entra no carrinho. Daí, não. Está vendo? Aquele acredito era somente algo teórico. Porque se ele acreditasse mesmo, ele entraria naquele carrinho. A questão é, você crê que o Senhor está voltando? Se você crê, você se prepara. Por quê? Porque a volta do Senhor tem dois aspectos. Ou Ele nos arrebata, ou nós dormimos no Senhor. Ele nos leva. São dois lados. E ninguém sabe quanto tempo nós temos ainda nessa terra. Estamos nesse período de pandemia. Nós já vimos tantos irmãos partirem. Vários partiram devido ao Covid, outros partiram devido a outras enfermidades. Então, nós precisamos perceber, nós podemos ser chamados a qualquer momento. Mas estamos ou não preparados para nos encontrarmos com o Senhor? Nós estamos resolvendo a nossa situação aqui ou nós temos muitas e muitas coisas pendentes? Rivalidades, mágoas, né? Coisas assim. Falta de harmonia dentro de casa, falta de harmonia entre os irmãos. Nós não temos mais tempo para viver desse jeito. O Senhor está voltando. Se nós vivemos desse jeito, você acha que nós seremos aprovados pelo Senhor? Você acha que nós seremos vencedores? Então, há muitas coisas pendentes que podem custar para nós o reino. Por isso, nós precisamos aproveitar esse tempo que o Senhor separou para nós, para termos comunhão com o Senhor, para termos comunhão com irmãos, nem que seja por meio das mídias sociais. Para quê? Para resolvermos a nossa situação. Todos nós precisamos ter uma meta. A meta é ser um vencedor. Isso é o que nós almejamos. Eu me lembro que um dia eu li num livro a seguinte expressão: só vale a pena ser um homem se você for cristão. E só vale a pena ser cristão se você for um vencedor. Em outras palavras, não basta ser um homem, é preciso ser um cristão, um filho de Deus. Não basta ser um homem, um filho de Deus, é preciso ser um vencedor.
Aí sim é que a razão da nossa existência será manifestada. E aí sim é que nós atingiremos a nossa meta. Isso é o que nós precisamos perceber. E aí vamos ver o que o Senhor falou para os seus discípulos no que diz respeito à oração. Você sabe, a melhor coisa para ajustar o nosso ser é a oração. Porque na oração nós nos achegamos ao Senhor. Nós vamos diante daquele que nos conhece. Não tem nada oculto aos olhos do Senhor. E aí nós podemos dar uma olhada em Hebreus capítulo 4, e é muito importante nós observarmos essa palavra que diz no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nós vamos diante do Senhor em oração. E o Senhor é aquele que sabe e conhece a nossa verdadeira situação. Olha, se nós escondermos algo do Senhor, nós estamos fazendo a coisa mais tola do mundo. Porque o Senhor sabe de tudo. Então, o melhor momento de ajuste para o nosso ser é no momento da oração. Porque estamos diante do Senhor que sabe de tudo, que conhece tudo e sabe cada detalhe da nossa vida. Então, quando o Senhor Jesus ensinou a orar, ele disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que está nos céus. Aí nos mostra que nós temos um Pai. Que nesse momento de oração, que os nossos momentos de oração sejam momentos de intimidade com o nosso Pai. O Pai é aquele que nos conhece, é aquele que nos ama. Nós podemos ter medo de outras pessoas, mas nunca devemos ter medo do nosso Pai, porque o nosso Pai nos ama. E aí ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Aqui existe uma preocupação com o nome do Senhor. E essa preocupação com o nome do Senhor não é somente uma preocupação com o Senhor, mas é uma questão de que a nossa vida está ligada ao nome do Senhor. Gostaria de ver com os irmãos o que nós temos em Daniel capítulo 9. No Daniel capítulo 9, nós temos a oração de Daniel. No versículo 17 em diante diz, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Aqui diz, cidade chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Agora preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, como ele conclui a oração, porque a
tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, quando o Senhor está nos ensinando a orar e diz que nós devemos orar, santificado seja o teu nome, nós nunca podemos nos esquecer de que a nossa pessoa e a nossa família é chamada pelo nome do Senhor. Então, quando falamos, Senhor, santificado seja o seu nome, nós também devemos perceber que nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, santifica a nossa família, porque nós somos conhecidos pelo seu nome. Santifica a sua igreja, cada irmão, cada irmã, porque nós somos chamados pelo seu nome. Está vendo? Quando nós vamos assim diante do Senhor, abrindo o nosso ser, o Senhor tem a oportunidade de ajustar a nossa pessoa, de preparar, de operar em nós, para que em nós haja transformação, a fim de que nós sejamos arrebatados, para que nós possamos estar preparados para a volta dele. Então, nessa oração ainda, o Senhor diz que devemos orar: venha o teu reino, seja feita, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nós podemos ver na nossa oração com o Senhor, nós fazemos um ajuste em nossas vidas, para que a nossa vida seja conforme a vontade de Deus e não seja mais conforme a nossa própria vontade. Os irmãos percebem? Uma coisa é eu ler um versículo, é ler esse versículo sobre a oração. Outra coisa é eu me achegar ao Senhor e falar com Ele, usar essas palavras com sinceridade, escancarando, abrindo todo o meu ser diante dEle e falando: Senhor, eu quero que a sua vontade seja feita. Eu quero fazer a sua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, Senhor. Está vendo? E aí, nós podemos ver que quando nós oramos, nós nos abrimos para o Senhor nos ajustar. E devemos deixar o Senhor nos ajustar. Eu sempre tenho falado a razão porque muitas vezes as nossas orações não são atendidas é porque as nossas orações são religiosas. Ao invés de, na oração, permitirmos que o Senhor nos ajuste, nós queremos que o Senhor ajuste outros. E aí, como Deus vai poder operar? Se eu estou me encobrindo, se estou me escondendo. E aí, nós podemos ver que a oração continua, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa o quê? Senhor, você é aquele que conhece todas as minhas necessidades. Não são somente as necessidades físicas, o pão físico. Você conhece a minha necessidade psicológica e você também conhece a minha necessidade espiritual. Meu desejo é que o Senhor não somente cuide de mim fisicamente, mas Ele também possa alimentar a minha alma e Ele possa alimentar o meu espírito. Isso quer dizer o quê? Eu me abro a Ele. Se estou pedindo a Ele o pão de cada dia, estou falando a Ele: Senhor, você conhece minhas necessidades físicas, vem suprir. Você conhece minhas necessidades psicológicas, vem me suprir, Senhor. Você conhece as minhas necessidades espirituais, vem me suprir. O Senhor nos ensinou a pedir. E nós precisamos pedir isso que o Senhor está nos ensinando a pedir, que é o nosso suprimento completo para cada dia. De que adianta eu pedir somente pão físico, se a minha alma está numa situação terrível,
meu espírito, a parte espiritual também está muito mal, e eu peço ao Senhor que me supra só fisicamente? Eu estou enganando a mim mesmo. Eu preciso ir diante do Senhor e falar: Senhor, você é aquele que cuida de mim, corpo, alma e espírito. E ainda mais, a palavra de Deus continua, essa oração continua, diz assim: e perdoa as nossas dívidas. Nós estamos indo diante do Senhor, pedindo para que Ele perdoe os nossos pecados. Isso quer dizer o quê? Eu me preocupo com o meu relacionamento com Deus. Na minha oração, eu estou diante de Deus. Como não me preocupar com o meu relacionamento com Ele? Eu preciso me preocupar com o meu relacionamento com Deus. Nós fazemos tantas coisas que ferem a Deus, ferem o coração de Deus, causam dor ao Senhor. Então, quando eu estou pedindo, perdoa-nos as nossas dívidas, estou falando: perdoa-me, Senhor. Tira tudo que é obstáculo. Eu quero ter um bom relacionamento contigo. Senhor, tira as barreiras. Senhor, eu confesso os meus pecados. Você é aquele que sabe tudo. Eu confesso, por isso perdoa. Se nós não confessarmos, como Deus vai perdoar? Não é verdade, irmãos? O Senhor conhece isso. E ainda mais, não para somente aí. A oração continua: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é o quê? A questão do relacionamento entre os irmãos. Relacionamento com a família. Nós vimos então, quando a oração diz: perdoa-nos as nossas dívidas, é o nosso relacionamento com Deus. E assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é o nosso relacionamento com os irmãos, relacionamento com os membros da família. Isso quer dizer, eu trago isso à presença de Deus. Nesse momento de pandemia, em que há muito isolamento, nós sabemos que as crises dentro das famílias têm aumentado em algumas casas. Em outras casas, têm diminuído, porque têm buscado junto o Senhor. Mas há famílias que têm brigado demais e as coisas ainda continuam pendentes. Irmãos, irmãs, até quando nós vamos deixar a situação assim? Essa situação do mundo, dessa pandemia, o Senhor está falando para nós: eu estou voltando. E nós vamos deixar para quando a solução disso? Não deve ser para agora. Então, por isso, você pode ver que a oração é o melhor momento de nós termos esse ajuste diante de Deus. Porque é na oração que encaramos o nosso Pai, encaramos o nosso Deus, permitindo que Ele nos ilumine, que Ele fale conosco e Ele nos dê a graça suficiente para resolvermos todas essas pendências. Não é somente isso. Então, nessa oração, nós não temos somente a questão do relacionamento com Deus. Temos relacionamento com os irmãos, com os familiares. E agora tem um terceiro aspecto, quando na oração o Senhor diz para nós falarmos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a questão do nosso relacionamento com o inimigo. Eu vou fazer a vontade de Satanás? Não, Satanás virá nos tentar. Nesse momento, quando nós estávamos todo mundo fora de casa, existiam aquelas tentações fora de casa. Agora, estamos todos dentro de casa, nós temos outros tipos de tentações. Satanás usa cada situação para nos tentar. E o Senhor aqui nos ensina, nós devemos orar: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Está vendo? Amados irmãos, amadas irmãs, isso é alguma coisa tão importante. Ajustar o nosso relacionamento com Deus, ajustar o nosso relacionamento com a família, com os irmãos e ajustar o nosso relacionamento com o inimigo. Significa, eu fecho a porta para o inimigo. Eu não dou base para o inimigo na minha vida. Você sabe, amados irmãos, amadas irmãs, todo problema não tratado é uma base de Satanás em nosso interior. É uma fortaleza, é um quartel-general de Satanás dentro de nós. Por isso que nós temos que ir diante do Senhor e limpar todas essas coisas. Muitas vezes nós vemos uma vida da igreja cheio de problemas entre os irmãos. E isso impede a bênção de Deus. Até quando nós vamos tolerar uma situação assim? Até quando nós vamos deixar isso assim? Nós não devemos todos nos preparar para a vinda do Senhor, para sermos arrebatados? Olha, o Senhor nos ama demais. Todo esse período de isolamento, toda essa situação, para conosco, para nós que somos o povo de Deus, é sinal do amor de Deus. Porque o Senhor está nos preparando, Ele está nos despertando. E aí, o Senhor conclui essa oração dizendo que nós devemos falar: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, por que eu me achego a Ti? Senhor, por que eu oro a Ti? Senhor, por que eu estou na Sua presença? É porque Teu é o reino. Porque Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Está vendo? A oração é o melhor momento para sermos ajustados. Eu falo isso porque essa é a minha experiência. Eu posso, durante o dia, ter tido problemas com pessoas, com irmãos, ou ter falhado diante de situações, mas é no momento da minha oração com Deus que todas essas coisas são expostas. E são esses momentos que Deus me ilumina, me leva ao arrependimento e me leva a tomar as ações necessárias para que eu seja ajustado diante dele. É por isso que nós oramos. Você sabe, é nesse momento é que Deus nos fala, Deus nos ensina, Deus nos corrige. E nós precisamos saber uma coisa, que a oração é algo fundamental para as nossas vidas. Se nós passarmos esse período de isolamento social sem termos avançado na questão da nossa oração pessoal com o Senhor, na questão da nossa intimidade com o Senhor, nós jogamos a oportunidade e o tempo fora. Nós precisamos saber que na oração, além desses pontos que nós mencionamos, ainda há 4 fortes pontos que eu gostaria de mencionar para os irmãos que estão em diferentes porções da Bíblia. Salmo 4, versículo 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Se eu vou diante do Senhor e me importo com a minha realidade, como nós falamos
no momento em que eu me exponho diante do Senhor, porque eu quero que Ele venha me transformar, me corrigir, para ter um viver piedoso. Aqui diz, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então, Deus, nosso Deus, é um Deus que ouve. E ainda mais tem um outro versículo, que é Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Está vendo? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. O Senhor ouve. O Senhor ouve. Agora, um segundo ponto. Fora daquela oração que o Senhor ensinou, está em Salmo 10, versículos 17 e 18. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Aqui nos mostra, aqui diz, Senhor, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Nós nos humilhamos diante do Senhor. E aqui diz, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Deus é um Deus que nos fortalece. Isso é muito importante saber. Cada oração, depois de cada momento de comunhão, nós somos fortalecidos. Mas nós precisamos ter atitude adequada. Nós não podemos ir de uma maneira qualquer, como nós vimos naquela primeira parte, que Deus nos ouve, nós precisamos ter uma atitude piedosa. Aqui fala que nós precisamos ter o desejo dos humildes. Então, nosso Deus ouve e também o nosso Deus fortalece. Mateus capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte, esse é o terceiro aspecto. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então aqui nós podemos ver, Deus abençoa. Deus ouve, Deus fortalece e Deus abençoa. Isso é algo muito importante. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará as coisas boas a nós, os que pedimos. Não é, irmãos? E agora o quarto item está em Tiago 5, versículos 16 a 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos tantas coisas dentro de nós, tantas feridas. Nós nos ferimos mutuamente. Aqui diz para confessarmos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Para quê? Para sermos curados. E continua, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se eu vou diante do Senhor, debaixo do sangue, baseado na justiça de Cristo, com um desejo intenso de viver Cristo, a nossa oração tem eficácia. Daí ele mostra o exemplo de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos, 6 meses, não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, o que nós podemos ver aqui, que quando nós oramos, numa posição adequada, numa atitude adequada, Deus age. Então, recapitulando esses itens, Deus ouve, Deus fortalece, Deus abençoa e Deus age. Amados irmãos e irmãs, esses momentos que estamos vivendo devem ser momentos de oração. Que possamos mudar nossa maneira de orar. Possamos nos abrir ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa, cada oração, um ajuste. Cada oração, Deus fala. Cada oração, Deus transforma. Cada oração, Deus corrige. Nossa vida vai mudar. E estaremos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Não é esse seu desejo? Esse também é o meu desejo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos diante do Senhor durante esses dias de isolamento social, para que quando as coisas voltarem a uma normalidade, quando nós pudermos nos reunir novamente de uma maneira fisicamente, possamos viver a vida da igreja de maneira intensa e madura, para trazer o Senhor de volta. Amém? Esse foi o encargo que o Senhor colocou no meu coração para vocês, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor os abençoe.